o assunto que vai permear toda a semana, com certeza. Afinal de contas, no próximo domingo, dia 7 de outubro, estaremos realizando em todo o Brasil as eleições municipais de 2012. Está aqui conosco, mais uma vez, já agradecendo a atenção. A gente sabe que é uma semana bastante corrida, ao Alexandre e todos os colaboradores do cartório eleitoral da região 125. Alexandre Medeiros Castro está aqui conosco. Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Alexandre, mais uma semana se encaminhando, né? E algumas perguntas começam a ganhar força próximo ao período eleitoral. Gostaria de que a gente começasse a falar justamente na importância da colinha, né? A gente fala nos bancos escolares, a gente vê a cola com discriminação, mas a importância de levar a cola para que flua melhor esse processo eleitoral do domingo. Exatamente. A orientação que temos passado tanto para os mesários quanto aos eleitores é que levem já de casa a famosa colinha. Ela está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral e ela é importante por várias questões. Primeiro, que auxilia o fluxo, né? O eleitor já leva o número do seu candidato de preferência e sempre lembrando uma questão da ordem de votação. Primeiro, o voto se dá no candidato a vereador. São 5 números. 5 números. E na sequência, o candidato a prefeito. Aí 2 números. A importância de não inverter essa ordem se dá porque, votando primeiro, o eleitor chega correndo e não se dá atenção para esta ordem e vota primeiro para prefeito, ele vai estar votando, na verdade, na legenda partidária, ou seja, na eleição para vereador, o voto é uma eleição proporcional. Se vota se soma o voto de todos os candidatos a vereador, se soma todos os votos da legenda da coligação e então se divide pelo número, se tem um número de cadeiras que aquela coligação tem direito a ocupar na Casa Legislativa. E a partir daí se vota nos mais votados. Ou seja, se o eleitor votar inverter a ordem, ele vai acabar votando na legenda do partido e a urna vai aceitar. Não vai aparecer a foto e vai aparecer lá embaixo, antes dele completar os 5 dígitos, voto na legenda X. E o importante, o processo da votação vai até a mesa, recebe a autorização, a urna vai dar o sinal e ali se faz então o voto do vereador, confirma no verde, é isso? Exatamente. Vai abrir o campo dos 2 dígitos do prefeito, digita o número e confirma no verde também e é encerrado o processo da votação. Nós solicitamos também que, junto com a colinha, o eleitor não esqueça em casa seu documento de identidade com foto. Muito embora em algumas comunidades a pessoa possa conhecer o eleitor, facilita a identificação, né? Não causa aquela dúvida de homônimo e auxilia muito o mesário. Junto com isso, se o eleitor tiver à mão, levar o título também, porque aí facilita a localização da sessão eleitoral e do número do título. É no título que tem essa informação da sessão e da sessão eleitoral, né? Os outros documentos, obviamente, não tem. Então, a importância, se a pessoa não sabe onde vota, necessariamente tem que ter o título em mãos. O ideal é esse. Se a pessoa não tem seu título ou não sabe o local que vota, pode acessar no site do TRE ou do TSE. No site do TRE, www.tre-travessão.rs.jus.br e procurem meu título eleitoral. Tem um botão ali que leva o link e lá ele vai digitar o nome, a data de nascimento e lá ele vai ter o número do título, a sessão que vota, o local de votação. A informação é bem clara ali. Então essa é uma outra situação. Para o eleitor que vai fazer a justificativa no dia, observação, deve estar deslocado para outro município. Se fizer a justificativa no mesmo município que vota, essa justificativa não vai ser aceita posteriormente. O mesário, inclusive, vai aceitar, mas após o processamento, essa justificativa não vai ser aceita, porque se o eleitor está na cidade que vota, não tem por que não votar. Não tem justificativa. Então, o eleitor deslocado da sua cidade, aí sim, é necessário levar o número do título eleitoral, porque o mesário tem os títulos daqueles eleitores que pertencem à sessão eleitoral. Aqueles eleitores que estão deslocados de sua sessão natural devem levar o número do título. E o número do título pode ser obtido no mesmo
local na internet, em todos os cartórios eleitorais, porque no dia vão estar de plantão, ou mesmo já pode inclusive imprimir, porque na internet existe o formulário de justificativa, e levar preenchido em qualquer sessão eleitoral. Mas tem que levar mesmo impresso, não é um registro, tu não faz a justificativa online, então a justificativa tem que ser na urna, nenhuma urna. Não existe justificativa online, não existe mais a justificativa no correio. Então o eleitor ou justifica no dia da eleição, em qualquer sessão eleitoral, com o título e identidade com foto, ou então, 60 dias após a eleição, deve comparecer a qualquer cartório eleitoral. Mas eu não estou na minha cidade. O cartório eleitoral mais próximo, munido também da identidade com foto, e lá vai levar seu comprovante, por exemplo, eu estava viajando, leva a passagem, estava hospitalizado, o atestado médico. Então vai levar a justificativa, e o cartório eleitoral que receber vai levar ao conhecimento do juiz a zona que pertence ao eleitor. Então o juiz, analisando a justificativa, por isso que é importante o comprovante, né, da justificativa, ou seja, a passagem, o atestado, e o juiz vai analisando então aqueles documentos, deferir ou não a justificativa do eleitor. Teutônia terá 2 sessões novas, é isso, Alexandre? Teremos 2 sessões novas em Teutônia. Sim, haverá uma sessão na Associação da Água aqui em Languiru, e outra no bairro Canabarro, no Colégio Teobaldo Clos. O Colégio Alfredo Schneider, que iria ser uma sessão nova, pela quantidade de eleitores que foram inscritos nela, vai estar funcionando neste ano no Grêmio Cultural Teutônia. A partir do ano que vem, então volta o cadastro normal, e então vai ser possível que os eleitores escolham o Colégio Alfredo Schneider como local de votação. Mas este ano, excepcionalmente, vai funcionar junto ao Grêmio Cultural Teutônia. Outra pergunta que a gente costuma fazer nesse período é o que vale ou não em questão de propaganda eleitoral. TV, rádio e comícios até quinta-feira. Bem pontual isso, né, Alexandre? Exatamente. A questão principal é que quinta-feira é o prazo final para o que a gente chama uso do microfone. Ou seja, não pode rádio, não pode TV, reuniões, aquelas públicas que o candidato expõe as suas ideias, ou mesmo comício, aquele comício onde vai ser o encerramento provavelmente na quinta-feira. Então até meia-noite. Obviamente, se é aí quinta-feira... depende do tipo de propaganda. Tá. O comício até meia-noite, som até as 10 horas da noite, o som de rua. O debate em rádio e TV, ele pode começar no dia 4 e se estender até a madrugada do dia 5, se eu não me engano, até as 5 ou 6 horas da madrugada. Então, por isso que o dia 4, na verdade, ali tem uma proibição no Código Eleitoral de que não haja então esse tipo de propaganda nesses 2 dias anteriores à eleição. Alguns cuidados devem ser tidos, especialmente são normais, mas vale a pena frisar que o eleitor então pode levar a colinha na sua eleição, na votação, inclusive pode ser aquela colinha impressa do santinho, mas ele deve, no dia da eleição, ele só pode fazer a propaganda silenciosa, ou seja, o candidato não deve mais fazer propaganda, mas o eleitor pode vestir uma camiseta, um boné, levar a sua bandeira. Agora, não deve haver aglomeração de pessoas, né? No que há mais de uma pessoa junta ali fazendo aglomeração, essa aglomeração ela é proibida. Alerta-se também a questão do transporte de eleitores. O transporte de eleitores no dia da eleição, inclusive na véspera já da eleição e no dia seguinte, é crime eleitoral. Então a gente sugere que os eleitores não tomem a carona, especialmente para fins de votação. Só falando em crime eleitoral, Alexandre, esse crime, ele pode, na verdade, a gente fala muito no Brasil quem é corrupto e quem é corrompido, mas a questão de quem aceita o transporte, ele pode sofrer uma sanção também, ou apenas aquele que está disponibilizando o candidato ou o cabo eleitoral do fulano do candidato pode estar sujeito também a responder a um processo? Aquela pessoa que aceitou a carona entre aspas que a gente chama, né? Aceitei a carona até a urna,
fui lá, voltei e me trouxeram para casa de novo. Essa pessoa que aceitou dessa forma pode sofrer alguma penalidade também? Sim, eu não tenho condição de dizer o caso concreto, mas pode até acarretar alguma sanção. Por exemplo, a questão de compra de voto, né? Não é só a pessoa que compra o voto que é penalizada, a pessoa que vende também é penalizada. Então esses cuidados o eleitor deve ter, né? Observação aqui também quanto à questão da boca de urna, né? A propaganda de boca de urna, o santinho no dia, ou a regimentação de eleitores, no caso, ele configura boca de urna. Então o eleitor deve ter cuidado quanto a isso, né? De não por isso já pegar o número do seu candidato, o número dos candidatos está disponível na internet. A distribuição de santinho no domingo é vetada. É vedado, né? Inclusive se orientou os mesários que os fiscais partidários não devem fazer propaganda no dia, nem mesmo essa silenciosa. E não podem portar claro, os mesários com certeza não devem portar propaganda, mas os fiscais de partido também não devem fazer, né? Eles devem portar unicamente um crachá, identificando eles e a coligação a que pertence. Nada mais. O fiscal partidário ele não deve atrapalhar a sessão eleitoral, né? Nem prejudicar o andamento. O fiscal ele está ali unicamente para verificar se o eleitor corresponde àquele e fiscalizar o trabalho da sessão. Qualquer outra iniciativa, o fiscal deve ser orientado a buscar o representante da coligação ou do partido, para que então ele entre em contato com o cartório, para que então a gente possa tomar as providências necessárias. Alexandre, falando talvez uma das questões que as pessoas queiram mais saber, vai ser com certeza bastante difícil de tu me responder, mas é possível, vocês já trabalham com uma previsão dos trabalhos encerrados para o domingo, quando essas 5 cidades poderão ter o resultado? Se trabalham com essa previsão ou é difícil de fazer qualquer monitoramento a esse respeito? A nossa previsão final é 20 horas. 20 horas, para as 5 cidades? Para 5 cidades. Claro que existem localidades que eventualmente podem ultrapassar esse tempo, mas a expectativa é que se encerre os trabalhos em torno de 20 horas. Legal. A gente quer agradecer ao Alexandre, então deixar mais uma vez dito da importância da colinha eleitoral. São 5 dígitos para vereador, 2 dígitos para prefeito, onde as pessoas podem levar assim com o nome do seu candidato e facilitar nesse processo. Alexandre, queremos acima de tudo agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, você que sempre nos atendeu tão bem junto ao cartório com toda a sua equipe, e desejar toda a sorte aliada à competência que vocês têm, que sabiamente vocês têm, para conduzir esse processo eleitoral que não vai culminar no domingo, mas vai ter o seu ápice no domingo, dia 7 de outubro, embora o trabalho de vocês ainda segue pelo menos até o dia 1º de janeiro, quando serão impostados os novos prefeitos e vereadores. Obrigado pela sua participação, bom trabalho. Obrigado, Marcos, obrigado, ouvintes. Então, última lembrança só quanto à colinha, os eleitores não esquecer dela em casa, levem consigo, mas essa colinha é individual, então não saiam distribuindo aos demais aí. Bem lembrado. Muito obrigado. Lembrando que você tem até domingo para escolher seu candidato, sua candidata a vereador e a prefeito. Pois não, Alexandre? Lembrando só uma questão ainda aos eleitores. O horário de votação é das 8 da manhã até as 17 horas. Embora os mesários cheguem um pouco mais cedo, né, para organizar a sessão, a votação começa às 8 horas da manhã e se estende até às 5. Quem chegar depois das 5 não vai conseguir votar. E lembrando mais uma questão, é que o cartório vai ficar de plantão o dia inteiro. Para qualquer eventualidade que o eleitor precisar, pode comparecer ali e solicitar um auxílio ou ligar no 3762-2251 e que nós iremos atendê-lo. Certo, obrigado, Alexandre.